Aloha, podcasters do podcast Empreende Verde. Sejam bem-vindos ao episódio 16 do podcast Empreende Verde. Para abrir o episódio de hoje, eu quero resgatar algumas reflexões que nos fazem levantar bandeiras. Então eu quero começar perguntando, atualmente, você sabe dizer qual a causa que você defende de maneira mais forte? De todas que você tem por aí? Qual é ela? É a inclusão social? É a proteção aos animais? Ou você acha que a geração de lixo é o que mais te incomoda? A sua bandeira ainda pode ser a otimização de recursos, e isso vai aparecer na cultura maker, nos brechozeiros, no movimento até ao talo, que traz o uso integral dos alimentos. Seja qual for a coceirinha que você tem dentro de você, que não te permite ficar parado e que te faz movimentar ações ou iniciativas tão diferentes, eu quero atentar para o fato que em todas as causas ambientais, no final das contas, o que nós estamos fazendo é preservar a biodiversidade para futuras gerações. Até aí, tudo bem? Mas e se eu te contar que tem pessoas que levam essa vontade e compromisso ético para outro patamar? O curioso de tudo é que quando eu comecei a pesquisar a iniciativa convidada do episódio de hoje, eu só conhecia o lado saboroso, prático, vegano e orgânico da história. Só que tem muito mais pano para manga. Primeiro, essa é uma iniciativa familiar. E enquanto as famílias, em geral, têm 1000 tretas, essa daqui preferiu construir um legado. A segunda coisa que eu quero salientar é que é uma marca vegana, não só vegetariana. A diferença entre vegano e vegetariano é que os vegetarianos geralmente não consomem carne, aves ou frutos do mar, mas podem consumir produtos de origem animal como laticínios, leite, queijo, iogurte e ovos, né? Existem diferentes tipos de dietas vegetarianas, incluindo ovo-lacto-vegetariana, que inclui laticínios e ovos, lacto-vegetariana, que inclui laticínios, mas não os ovos, e ovo-vegetariana, que inclui ovos, mas não laticínios. Já os veganos evitam todos os produtos de origem animal, incluindo carne, aves, frutos do mar, laticínios, ovos e produtos derivados de animais como gelatina e mel. Eles se baseiam em alimentos de origem vegetal, como frutas, legumes, grãos, nozes, sementes e produtos à base de plantas. Além da alimentação, muitos veganos também evitam o uso de produtos de origem animal em outras áreas da vida, como roupas, cosméticos e produtos de higiene pessoal. Em resumo, quando são vegetarianos, evitam carne, frutos do mar e ave, mas podem consumir produtos de origem animal como laticínios e ovos. Os veganos evitam todos os produtos de origem animal, incluindo laticínios, ovos e produtos derivados. Eu quero compartilhar que essa explicação sobre a diferença entre o vegano e o vegetariano foi incluída nesse episódio a pedido da Sofia, que viu a chamada desse programa e pediu que a gente trouxesse esse esclarecimento. A marca que você vai conhecer a história no episódio de hoje produz alimentos orgânicos e veganos. E nisso tem muitas fortalezas por trás. Afinal, um dos ingredientes que a marca utiliza é a soja. E existe um mito que soja orgânica não existe mais, o que não é verdade. Eu quero lembrar que os produtos orgânicos não podem se autodenominar orgânicos. Eles precisam ser certificados. Inclusive no episódio 6 desse podcast, que foi com o Francisco Milanês, que teve passagens muito interessantes. Algumas das passagens mais interessantes desse podcast estão no episódio número 6 com o Francisco. Ele é ex-diretor da Magapan e a gente fala sobre a certificação de orgânicos, não só para alimentos, como também para produtos. Então você consegue identificar que existe uma maneira de deixar a sua transparência e rastreabilidade das suas escolhas certificados através de critérios muito bem pensados.
Então, sim, a soja orgânica existe, ela é utilizada como ingrediente, assim como todos os outros alimentos do convidado de hoje que tem a certificação de alimentos orgânicos, demonstrando o compromisso, a transparência e a ética que existe nessa eco-iniciativa de alimentos, que será a estrela do podcast de hoje. Mas eu quero te dizer que não para por aí. Quando eu fui pesquisar a marca, eu vi que também que eles utilizam bioembalagens. Sim, bioplásticos em suas embalagens. Inclusive foram eles que sugeriram o convidado da última edição do episódio 15, que foi o pessoal da Oca Bioembalagem. Mesmo tendo salientado todas as iniciativas e mais tudo o que vocês vão descobrir ao longo desse episódio de hoje, pelas próprias palavras do Shiva da Sattva, eu quero dizer que nada disso seria possível se o paladar do alimento deles não fosse simplesmente incrível, se não fossem simplesmente deliciosos. É saudável, é orgânico, é vegano e é super lariquento. Aqui é onde eu faço o papel da megera focada em vendas. Eu não posso deixar de te lembrar que todas essas iniciativas e todos esses bastidores que a gente vai apresentar aqui podem ser, inclusive, completamente invisíveis para a grande parcela dos clientes que compram os produtos deles e que simplesmente voltam e compram porque são comidas deliciosas, práticas e mais saudáveis que a média das outras comidas. O primeiro produto que eu comprei deles foram essas bolachinhas aqui. Isso foi há muitos anos atrás. Agora eu tô aqui em Bento Gonçalves. A última vez que eu fui por Porto Alegre eu comprei um estoque delas. Elas são de aveia e nozes. E daí aqui entram essas coisas. Se eu comprei isso há muitos anos atrás e até hoje eu tenho acesso a esse produto e compro com regularidade, aí é o momento onde eu assumo o papel de mentora de uma rede de negócios sustentáveis e não posso deixar de chamar a atenção para isso como modelo de negócios. Você se deu conta que comida é uma atividade de recorrência? Então, se você parar para pensar nisso, né, é como se a pessoa te pagasse uma assinatura para você estar vendendo o seu produto. Então, como empreendedor, você tem a responsabilidade de pensar com que frequência eu vou conseguir vender para esse cliente se comida é uma atividade de recorrência. Aí também eu posso pensar qual é a órbita de produtos que eu vou oferecer que pode melhorar a experiência do meu usuário e também maximizar o meu faturamento. Tá entendendo como a gente tem que ter um pouco de estratégia por trás da atividade em si? Não é só cozinhar que faz uma empresa de alimentos. Então eu quero te dizer que o Sattva Orgânicos, né, que é o convidado de hoje, é um ótimo exemplo de atividade que criou uma órbita de produtos que maximiza seu faturamento, ao mesmo tempo em que melhora, assim, a experiência do cliente que está na sua frente. Exatamente como eu te ensino a fazer tintim por tintim no método Sustente. Um curso digital que eu criei, gravei, editei e coloquei numa plataforma online para ensinar os 10 passos que fazem seu ecoproduto ser altamente vendável. Esse curso, inclusive, reuniu dezenas de negócios sustentáveis em rede e isso criou a rede Empreende Verde. Foi com o surgimento da rede de negócios sustentáveis, essas pessoas que compraram o curso e começaram a se conhecer e interagir, que eu tive a ideia de fazer esse podcast e mostrar os bastidores, a realidade de negócios sustentáveis. E é assim que o seu econegócio vai encontrando formas de atrair uma tribo. É assim que eu estou também trabalhando para atrair a tribo de negócios sustentáveis, de pessoas que precisam de ajuda, que querem trabalhar em rede, que querem se conectar, que querem se fortalecer, que querem estruturar um processo de venda, que querem sim pensar em estratégia e progredir essa iniciativa. Se você se der conta, donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que pode melhorar as condições da nossa sociedade. Então, depois dessa introdução toda, eu acho que já é mais que hora de chamar o convidado de hoje, e que é o Shiva Ruiz, porta-voz da marca Sattva Orgânicos. Eu vou chamar ele aqui para entrar comigo.
Shiva, vamos começar contando para o pessoal o que é a sua iniciativa, fazendo uma brincadeira que eu chamo Seu Econegócio em 1 minuto, para dar, assim, pelo menos uma pincelada para o pessoal do que a gente vai apresentar por aqui. Claro, vamos lá. Primeiramente, te agradecer aí pelo convite, né, Fabiola? Estava ouvindo aí a tua introdução, enfim, super apropriada. A gente fica sempre se encaixando, né, nessas falas e vendo onde que a gente cabe, né? Dizer que para nós é uma satisfação estar participando aí contigo. Não, eu fiquei muito orgulhosa, né? Porque eu conhecia a Sátiva como consumidora, então já percebia valor nos produtos de vocês. Mas quando eu fui pesquisar agora para o podcast, que eu descobri as embalagens, que, né, que eu até quero explorar mais, é tipo, essa bolachinha é um bioplástico? Não, essa não é. Eu acho que depois a gente pode se aprofundar um pouquinho nisso, porque esse tema acho que é bem ampliado, né? E, acho claro, ele ramifica para uma série de questões aí, desafios, e eu estou preparado para falar um pouquinho disso depois, quando tiver espaço, acho bem oportuno. Acho bem oportuno também, vamos lá. Então vamos começar fazendo essa introdução para o pessoal, vamos lá. Qual é o nome do seu econegócio? É Sátiva Orgânicos. Quando começou esse econegócio? Começou em 1994, são 30 anos aí. Que lindo! O que a sua eco-iniciativa vende? Alimentos veganos e orgânicos com sabor. Qual o seu nicho? O nicho é bem amplo, nicho de alimentação saudável. Eu acho que seria adequado encaixar. Quantas pessoas trabalham na sua eco-iniciativa atualmente, Shiva, você sabe? Sim, são 15 pessoas envolvidas em todo o processo. Qual o seu econegócio em uma frase? O econegócio em uma frase, eu acho que assim, poderia ser fabricação de alimentos saudáveis e saborosos, eu gosto de frisar bastante isso, né? Através de uma vinculação de relacionamento permanente, com todas as etapas do processo. Então a gente relaciona o alimento, o sabor disso, mas com respeito contínuo em todas as partes envolvidas. Isso até foi uma das coisas que eu não coloquei, né, na prévia das perguntas que eu elaborei antes, mas que eu fiquei pensando para vocês, hoje vocês já têm 30 anos, né, de negócio, e isso faz com que você tenha uma relação com um fornecedor que já seja mais perene, que você entenda a sazonalidade, que você consiga entender numa relação comercial, mas integrativa, né, com esse pessoal. Mas para quando vocês estavam começando a marca, uma marca, né, de produtos orgânicos e veganos, teve essa dificuldade de encontrar os fornecedores que vocês precisavam? Você sabe contar um pouquinho sobre esse começo? Sim, sei contar. Assim, não tinha muita dificuldade, porque o nosso negócio ele começa nas feiras ecológicas aqui de Porto Alegre, onde já se estabelece um vínculo de arrancada assim, com produtores e produtoras rurais, né? Então, nosso negócio sempre andou lado a lado com a agricultura, apesar de nós não sermos agricultores. Então, hoje eu posso dizer que a gente tem bem mais dificuldade em driblar dificuldades relativas a insumos do que na época, né? Mas é um desafio, sempre é. Que tipo de insumos vocês têm mais dificuldade, Shiva? Conta um pouquinho sobre... Acho que aqui também é um momento que eu gosto de trazer os bastidores de uma maneira que a gente possa criar uma rede de apoio. Então, e é muito curioso, porque eu trabalho com donos de negócios sustentáveis desde o ano de 2012, né? E muitas vezes quando eu pergunto, ok, se eu tivesse que fazer uma pergunta, qual é a coisa que você mais precisa nesse momento, ou que se você pudesse listar 3 coisas que a sua ecomarca precisa agora, que coisas você precisaria? E as pessoas ficam completamente perdidas, sem saber que tipo de ajuda pedir, ou que tipo de apoio, ou o que pensar nessa hora. E isso soa muito curioso para mim, porque para mim se traduz para mim, sentada na cadeira onde eu tô, né, de mentora de negócios, que venho lá do comércio exterior e que raciocine de uma maneira, né, gestora de formação, sou formada em administração com habilitação em comércio exterior, isso é tão, se traduz como se a pessoa não tivesse clareza do seu negócio. Sim. Mas aí quando eu vou me aprofundando um pouquinho mais, eu vejo que também existe uma coisa de serem
tantos desafios difusos que a pessoa, não é que ela não tenha clareza do seu negócio, é que ela precisa de tantas coisas, às vezes tão pequenas, principalmente porque muitas pessoas que chegam para mim são empreendedores, como eu chamo de eu presa, né, que trabalham sozinhos. Sim. E ela não se dá conta, que nem eu lido muito com mulheres, né, eu diria que 90% do público que chega até mim são mulheres. E eu digo, às vezes a equipe de apoio que você precisa na sua empresa não é uma secretária, não é uma assistente, é uma cozinheira dentro de casa para te tirar de dentro da cozinha, é alguém para te dar um suporte, uma rede de apoio para as crianças, e daí sim você vai conseguir se dedicar mais para o seu econegócio. Então, eu trago um pouco esse olhar mais humano para dizer, calma, você tem que agora estruturar um processo e ter clareza do que você está fazendo, né? Então, é muito legal trazer iniciativas como as de vocês, que já tem uma órbita de produtos, que já pode contar um pouquinho dessa bagagem, e que também trazer como é que é essa experiência, né, na lida comercial mesmo, que daí foi o que eu trouxe na introdução. Por mais que você tenha, e aqui eu gosto de salientar muito nesse perfil, por mais que você tenha uma iniciativa linda, maravilhosa, sustentável até o talo, muitas pessoas não ainda dão valor para a sustentabilidade, então você tem que atender outros critérios. E aí que foi onde eu salientei, se não fosse o paladar da comida de vocês, talvez tudo isso, e talvez essas iniciativas sejam invisíveis para a audiência ou para o teu público, né? Que para mim, que sou uma pessoa extremamente criteriosa, não sabia das iniciativas de bioembalagens e coisas que eu fui descobrindo quando eu pesquisei vocês, né? Com certeza, não, tu toca em dois pontos, assim, acho que muito relevantes, né? Essa questão dos insumos, que tu perguntou no início ali, sobre esses desafios que a gente tem, né, do fornecimento contínuo e saber lidar com a sazonalidade, né, saber conseguir ter a compreensão, né, do nosso consumidor, às vezes do lojista, do mercado, né, onde a gente está, depois eu vou falar um pouco sobre isso também, é um desafio enorme, né? A gente às vezes não tem mecanismos para conseguir explanar tudo isso, como tu trouxe esse exemplo da nossa caixinha, né, do pão de queijo, é um caso bem real aqui nosso, né, que a gente começou a distribuir esse produto, colocar em lojas, mercados e tudo mais, e a gente vê que, claro, atende toda o nosso conceito, a nossa preocupação, o nosso compromisso, no sentido de oferecer uma embalagem, enfim, responsável, que possa minimamente diminuir o impacto que o nosso produto venha a causar, né? Mas muitos consumidores de fato nem sabem, nem leem, né? Ou alguns não dão valor. Então essa questão de trabalhar esses pontos, falar sobre isso, né? Educar até o consumidor ou o nosso cliente, lojista principalmente também, para dar valor para isso, para nos colocar numa posição que evidencie isso também, é um desafio enorme, né? É um desafio muito grande, que em muitos casos beira a inviabilidade, né? Em muitos casos beira a inviabilidade. Então é um esforço que a gente tem enorme, né, para poder, a gente acaba, né, Fabíola, nadando contra a maré, porque o sistema ele não é preparado para isso, né? Eu falo muito sobre isso no sentido de que eu tento que as pessoas tenham outros atributos no seu produto, Shiva, para que então, né, dentro da lógica que eu prego aqui, você vai vender porque é gostoso, porque é bonito, porque é prático, tudo aquilo que teu alimento é, como eu descrevi aqui na entrada, ele é prático, ele é saboroso, e tem isso, é prático, né? Você está dentro de Porto Alegre, que é uma cidade, é uma capital, é uma metrópole, então, para mim, que estou sempre naquela corrida do dia a dia, quando eu conheci a Sativa, teve essa funcionalidade. Então, você tem vários atributos que atendem o cara que talvez nem saiba que seu produto é vegano, talvez nem saiba que seu produto é orgânico, talvez nem saiba de nada disso, e o que te faz vender é essa funcionalidade. Então, o que eu costumo dizer? Que a gente tem que focar menos nessa comunicação, não num momento de elucidação ou de educação como esse que a gente está tendo aqui. Nesse momento eu desdobro em várias camadas, inclusive toda essa discussão. Mas eu recomendo fortemente que as pessoas foquem nos atributos que convençam alguém que não é sustentável a comprar seu ecoproduto,
porque daí você vai atingir uma gama maior de pessoas. E daí você faça uma boa rastreabilidade dessa comunicação, porque quem é sustentável tem o hábito de ler embalagem, tem o hábito de ler etiqueta, tem o hábito de seguir um QR Code, e daí quando descobrir toda essa rastreabilidade de ações que a sua ecomarca tem, essa pessoa vai comunicar por você. E daí tem isso, como a gente não, né, seria mais uma função da marca a educação. E na discussão que eu tive, na discussão não, né, na fala que eu tive com o Francisco Milanês, num episódio anterior, ele traz muito essa responsabilidade da marca em educar, mas eu trabalho para que isso não seja no momento da venda, porque isso vai fazer com que a ecomarca talvez gaste muita energia, enquanto ela poderia estar vendendo como um pão de queijo, que é uma coisa descolada, como, sabe, uma comida para criança, como, né, que nem, não sei se tu conhece o case da maçãzinha, aquela da Mônica, mas o cara, ele pediu pro produtor para comprar as maçãzinhas bem pequenininhas, e o produtor que tinha as macieiras, ele fazia champanhe de maçã. Ele disse, eu te vendo as pequenininhas desde que tu não faça uma champanhe. Ele disse, não vou fazer uma champanhe. E daí ele abre uma marca maçãzinha da Mônica. Então ele teve um apelo comercial que deu vazão para um produto que estava subaproveitado. Então é uma maneira de a gente comunicar e aproveitar melhor a parte comercial do produto, sem necessariamente focar nessa educação toda, deixando isso para o momento da rastreabilidade, de ter uma tribo fiel. Quem sabe e comunica, aí sim você dá bastante força, você reforça isso, você traz a comunicação, mas senão eu acho que fica muita energia assim, para o ecoempreendedor colocar, e só uma parcela pequena das pessoas identificam isso, né? Como que, só que eu sei que você está lá em Porto Alegre, alocado na Feira da FAI, que é um grande núcleo de pessoas sustentáveis, talvez vivendo uma bolha que não represente nada disso do que eu falei. Então, não sei se você quer dar uma contribuição, né, trazendo um pouco do seu olhar sobre essa fala que eu trouxe, essa maneira de tentar ajudar o pessoal a focar mais em vendas, né? Com certeza, eu acho que tu traz pontos bem relevantes, apesar de que eu trago um contraponto aí, que é o seguinte, a gente tem, claro, bom, tu trouxe a questão das feiras, né, a Feira Ecológica do Bonfim, a FAI, a Feira do Menino Deus, são feiras aqui, para quem não é de Porto Alegre, né, feiras muito consolidadas aqui, a nossa marca, acho que é impossível falar da Sativa sem falar das feiras ecológicas, mas tu usou um termo que é bem adequado, né? Que é uma bolha, né? A gente realmente, as feiras formam uma bolha de pessoas que, de uma certa forma, estão preocupadas, engajadas e interessadas nessa pauta, né? Então, via de regra, a gente tem ali, a gente espera por pessoas naquele espaço que se conectem mais com essa proposta e que valorizem isso. Então, a venda a partir deste atributo ela é muito mais possível nesses espaços do que, obviamente, numa loja, no supermercado. A questão, acho, toda que está nesses desafios, aí eu te explico um pouquinho, se não for o momento, tu vai me dando os cortes aí. Não, mas tu me perguntou no início a questão do biscoito, né? Até tô com o biscoitinho aqui, que é o mesmo que tu tá aí, né? Que é hoje um dos nossos campeões de venda aqui, e a gente está há muito tempo nessa luta na questão da embalagem, né? De conseguir acessar embalagens que garantam que não tem essa troca de oxigênio, garanta a crocância do biscoito, garanta uma selagem adequada, garanta uma proteção para poder transportar esse produto. Então, a gente tem, na verdade, um cenário que engatinha ainda no sentido de soluções que sejam biodegradáveis e que dirá, então, quando a gente fala realmente no plástico, assim, né? Essa luta que a gente fez foi o nosso primeiro produto, os pãezinhos, né, que eu tenho. Ó, tu tinha me pedido para eu trazer umas embalagenzinhas, né, para mostrar. Então aqui, esse aqui é um dos nossos pães de queijo. Esse é o primeiro produto que a gente tem, que ele está numa embalagem biodegradável, né? Ele está num saquinho da Eco, como tu colocou, os parceiros queridos que fazem essa luta também há bastante tempo. Está numa caixinha de papel que é para dar justamente essa proteção nesse bioplástico. Né? Essa caixinha de papel, ela é uma caixinha sem laminação plástica, que é aquela proteção no papel, né? Isso faz com que a nossa caixinha tenha mais
porosidade, ou seja, ela vai absorver a umidade, ela vai ficar mais frágil em relação, se comparada com uma caixinha dessas de pão de queijo, de lasanha, talvez, do supermercado, né? E a gente usa uma tinta que é uma tinta de base água, né? Então, só te trazendo um pouquinho dessa embalagem, aí eu vou entrar nas dificuldades disso, né? A gente, para ter uma ideia, essa embalagem, ela nos custa 1.300% mais cara do que se a gente botasse o nosso pãozinho num saquinho plástico, como a maioria dos pães de queijo convencionais são vendidos no supermercado. Então, a gente está falando de 1.300% a mais, né? Quanto ela representa no valor do produto, você sabe, Shiva? Sim, no valor do produto ela representa 25%. 24%. 5%. 25%. 25%. Uau! 25%, no valor de formação de custo. Fazendo um cruzamento também com o ponto que tu falava anterior dos insumos, a gente vê muito pão de queijo vegano por aí no mercado com gorduras que não são boas, né? Enfim, a gente sempre teve essa preocupação por usar um azeite de oliva orgânico, né? Aí a gente tem uma realidade do azeite de oliva super prejudicada, a produção de azeite de oliva está super prejudicada, quem dirá nos últimos tempos, né? Outros insumos também. Então, o desafio nisso tudo está da gente conseguir compor um produto que encontre essa viabilidade que tu falava, né? Que a gente não pode ficar no romantismo de ter um produto com embalagem biodegradável, com insumos todos de primeira qualidade e que não consiga ter um encaixe comercial, né? Então, o contraponto que eu falava é nesse sentido, que a gente chega a um momento que a gente esbarra na precificação e que, claro, eu sei que a gente pode posicionar o nosso produto para diferentes públicos, mas não é a nossa ideia posicionar o nosso produto para classe A, né? E ficar nisso, né? Não é o que a gente busca, não está no nosso conceito nem na nossa estratégia, mas a gente acaba indo para esse caminho, porque quando eu tenho que pagar 1.300% mais caro numa embalagem, quando eu tenho que pagar 1.000% mais caro numa gordura boa, né, quando eu tenho que lidar com insumos que são insuficientes, às vezes, por conta das questões climáticas, produção de tubérculos, todas essas questões, tudo isso vai encarecendo o nosso produto, né? E chega uma hora que a gente acaba obrigatoriamente direcionando esse produto para um nicho. Aí, de novo, a gente se conecta, por exemplo, com as feiras, que recebe super bem isso, entende isso, ou se conecta com empórios, estabelecimentos que estão posicionados muito para um público muito segmentado, para um público A, né? Então, o desafio nisso tudo, por mais que a gente possa vender o nosso produto só por ele ser extremamente saboroso, né, por ser prático, por ser bom para as crianças, para o adulto, para o vegetariano, para o vegano, para quem come carne, é bom para todo mundo, é um produto universal, a gente esbarra, né, na questão de formação de preço. Então, mas é isso, é um passinho de cada vez, a gente não cansa, todo dia luta para que isso evolua e a gente já enxerga passos aqui, né? Tá, mas compartilha um pouquinho aqui comigo, eu adorei esse papo, porque como que você sabe a medida de até onde você consegue, tipo, você hoje tem noção, a partir desse valor eu não vou mais conseguir escoar minha produção? Porque a gente acaba fazendo por exemplo, a gente tem uma experiência recente, a gente abriu uma estrutura em São Paulo para a produção de pão de queijo vegano lá, distribuição para São Paulo. São Paulo, a oportunidade que se tinha, não tem essa realidade que a gente tem aqui muito forte das feiras ecológicas, e lá a gente começou a fazer um trabalho comercial, lojas e tudo mais. Onde que o nosso produto roda muito forte em São Paulo? Nos institutos, né? Quem conhece em São Paulo, Instituto Chão, Instituto Baru, Instituto Feira Livre, esses espaços, que são espaços que valorizam essas questões que a gente trouxe até aqui, são espaços que com facilidade consolidaram o nosso produto, né? Espaços que a gente teve, por exemplo, que concorrer com outras marcas, como supermercados, pequenos empórios, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, né? Então a gente consegue ir medindo isso na medida em que a gente vê a diferença, a distância, o precipício que fica, né, e margens super estranguladas para que a gente possa competir no mercado convencional, vamos dizer assim, né, para poder colocar isso tudo dentro de algo que o pessoal possa entender. Então, a gente acaba vendo isso um pouco no resultado, né, e aqui em Porto Alegre, na região, a gente distribui o nosso produto para Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, assim, de forma regular, né.
outros estados de forma mais pontual. E a gente consegue perceber esse comportamento e nisso a gente vai, né, navegando, aprendendo e desenhando estratégias também para ir driblando isso tudo, né? É porque daí, quanto mais longe está teu cliente, mais difícil é comunicar todo esse cenário, né? De o cara que vai lá e abre um congelador numa padaria no meio de São Paulo para pegar um pão de queijo, ele não tem noção que aquela embalagem é biodegradável, olhando assim imediatamente. Ele não tem noção que só usa azeite de oliva, ele não tem noção de uma série de informações de bastidores e você acaba competindo por preço. Nesse sentido que você acaba também tendo que passar por mais atravessadores, estrangulando suas margens. E daí vem uma pergunta bem estratégica. Vale a pena trabalhar esses mercados para vocês? Não tem, por exemplo, sei lá, trabalhar com creches infantis e ampliar sua venda local ou alguma coisa que tivesse a sua história menos invisível e com maior margem de lucro? Com certeza, assim, não, tu tocou num ponto perfeito, a leitura é exatamente essa, e tu usou a palavra agora no final, invisível, né, porque é assim, né, a gente quando, imagina um supermercado, um Carrefour da vida, né, com aquelas paredes de pão de queijo, né, quantidade de coisa, de marcas que, enfim, estão ali competindo, querendo ou não, com a gente. É um desafio enorme, né, para que a gente possa ter a compreensão, ter o entendimento, ter o espaço para falar disso, para ocupar espaço. É uma relação mercadológica, não tem, a gente nem espera por algo diferente, né? Mas a gente experimenta sempre, sabe, Fabiola, de tudo um pouco, né? A gente também não fica reduzido a não experimentar algumas coisas, mas a gente tem a estratégia, sim. A gente esse ano começou a sondar um pouco alguns editais para fornecimento para hospitais. A gente teve alguns contatos estabelecidos lá para a região também de São Paulo, interior de São Paulo, para creches, para merenda escolar. A gente ainda esbarra um pouco na questão da merenda escolar, porque como nós não somos enquadrados na agricultura familiar, existe um programa de compra da agricultura familiar que contempla vários produtores ecologistas, né? Enfim, Brasil afora, aqui no nosso estado também. E a gente acaba, às vezes, tendo um pouquinho de dificuldade de acessar nesse sentido, porque apesar de sermos uma agroindústria urbana, vamos dizer assim, né, porque trabalhamos os pilares da agroecologia e tudo mais, nós não temos, às vezes, alguns acessos nesse sentido. Mas a gente vem identificando. Por exemplo, a gente pegou agora essa questão do pão de queijo, que é um produto que a gente está com ele no mercado já há 10 anos, aproximadamente, e ele nunca deixou de crescer, né? Mas a gente fez uma pergunta bem oportuna, porque a gente vai identificando quais são os nossos mercados. Bom, o mercado nos procurou, tem interesse, vamos lá, vamos conversar, vamos reunir. Mas a gente precisa fazer sentido, né? A gente percebe que não é algo assim que dê para entrar assim, por entrar, para competir com essas marcas que estão aí. Nesse momento a gente não enxerga não que é negócio. A tua leitura é a nossa leitura do momento, né? De expandir mais para espaços mais segmentados. E editais, merenda escolar e coisas nesse sentido também são boas oportunidades. Então, eu costumo dizer que estratégia não é uma ciência exata. Ela vai começar com uma hipótese na sua cabeça, você dizendo que, né, que nem eu fiz uma pergunta tentando raciocinar dentro da realidade que eu estou percebendo, né, que eu estou conhecendo através desse diálogo que a gente está estabelecendo. Então, a minha hipótese na minha cabeça foi pensar, talvez, vender para pessoas mais perto, na sua cidade, pode fazer mais sentido. E daí a gente começa nesse diálogo a trabalhar hipóteses que vão ser validadas com a realidade de mercado. O que a gente não pode é não ter clareza sobre esse processo, sem não ter clareza sobre o que a gente está fazendo, que nem você já tinha clareza. Ok, para eu ir lá para fora, eu tenho uma menor margem de lucro, eu estou com mais competitividade. Senão você pode chegar no mercado como esse e não vender muito, enquanto a sua taxa de conversão, como eu costumo chamar, né, ser menor do que a taxa de conversão que você tem na sociedade, e você se frustrar não entendendo aquilo. Então, isso demanda, né, eu quero salientar aqui que para ter uma empresa de comida não basta cozinhar, você tem que entender essa estratégia, você tem que desenvolver um raciocínio, você tem que ter uma noção mínima de como eu vou entrar no mercado, por que vai mudar minha margem de lucro, como é que funciona, quem que vai desenvolver os pontos de venda em São Paulo, né? Existe toda uma estrutura por trás disso. Você quer compartilhar até um pouquinho como é que foi essa experiência para vocês? Com certeza. A gente, na verdade, deu esse passo para São Paulo, a gente está nesses 30 anos
atendendo aqui em Porto Alegre, sempre de forma, sempre não, mas eu acho que talvez até uns 5 anos atrás a empresa trabalhou de forma muito passiva, né? Atendendo cerca de 90% do faturamento da empresa. Até 4, 5 anos atrás, ele era representado por aquisição do consumidor final, né? Isso mostra também a potência das feiras. A Sativ, ela faz 20 feiras mensais aqui em Porto Alegre. Então a gente tem 5 feiras por semana, a gente tem uma participação muito bem consolidada já nessas feiras, né? E esses 10%... Esse é o principal ponto de venda das feiras hoje, você acha, Shiva? Sim, seguem sendo. A gente vem fazendo um trabalho mais forte de 2022 para cá, abrindo mercado, estruturando um trabalho comercial, né? Em 2022 foi quando também a gente começou em São Paulo fazer esse trabalho para lá, mas ainda assim, ainda as feiras são os espaços mais que tem maior representatividade aqui para nós. A gente tem lojas parceiras que também já vendem nosso produto aí há 20 anos, tem uma loja do mercado público que vende há 20 anos o nosso produto, e assim a gente vai devagarinho, mas a gente sempre ficava, até 5 anos atrás que eu trazia essa data, de forma muito passiva, né? Recebendo o interessado, que fazia contato, que nos procurava, e a gente atendia, porque a gente sempre veio crescendo para atender esse crescimento das feiras ecológicas, que era uma, depois virou 2, 3, ficou por mais de uma década sendo 3 ou 4 feiras em Porto Alegre, e hoje já tem um cenário aí talvez acho que de 9 feiras, 8 ou 9 feiras do município semanais aqui, né? E a gente veio crescendo com as feiras, a gente sempre abria uma nova feira, nos convidavam, a gente ia crescendo nesse sentido. Mas a gente também sempre deu importância para poder trabalhar outros espaços de comercialização, e começamos então a trabalhar mais de forma mais comercial. Abrimos esse trabalho em São Paulo, a gente chama unidade de produção, que ficava em Botucatu. A gente encerrou ela no meio do ano passado, quando a gente manteve só um CD em São Paulo e trouxe toda a operação para Porto Alegre, né? Porque, enfim, é outro assunto também que ele é gigantesco, mas o problema principal, né, dessa operação, que a gente entrou sabendo, apareceu no nosso plano de negócio, mas ela se apresentou muito pior do que parecia, que é a malha logística para movimentar congelados Brasil afora. É um desafio gigantesco, é um serviço insuficiente, caro, muito caro, né, e de pouca confiabilidade. Então a gente lidava assim com muito problema, lidava com produto que chegava com problema, produto que extraviava, preços altíssimos para transportar, isso que a gente estava no interior de São Paulo. E a gente conseguiu no início do ano passado desenvolver uma parceria legal com um transportador aqui do Sul. Foi quando a gente resolveu otimizar um pouco a estrutura, movimentar uma parte física para a capital mesmo de São Paulo. E aí te digo um pouquinho por que lá em São Paulo, né? A gente não acordou um dia assim e pensou, nossa, é São Paulo, né? Não é assim que funcionam as coisas. A gente tem uma parte da família que está lá em São Paulo, em Botucatu, que Botucatu, acho que é o berço da biodinâmica no Brasil, tem uma atividade muito forte lá, nesse sentido de protagonismo. O Instituto Biodinâmico está com sede lá, e a minha irmã mora lá, né? Minha irmã com meu cunhado e a minha sobrinha. E a minha irmã trabalha na Sativ, ela sempre esteve conectada de alguma forma, cuidando de redes, da parte de criação de receitas, da parte toda de criação gráfica, enfim. E a gente começou essa operação lá com a ideia de poder ter uma estrutura produzindo lá, né? E na prática a gente rodou esses 2 anos, que foi que a gente rodou lá, e viu que não estava fazendo sentido, não estava sendo estratégico, e a gente redesenhou para cá. Mas é isso, é um desafio enorme, né, Fabíola? Eu poderia ficar falando sobre isso assim um monte, assim, né? Porque a gente colocou na época uma pessoa para fazer esse trabalho de vendas lá em São Paulo. A gente fazia assim toda a parte de operação logística e movimentava isso para fazer acontecer. Foi muito bom, né? Nós abrimos bons clientes lá, seguimos com ele. E hoje a gente está operando a fabricação em Porto Alegre, despacha 2 vezes por mês, geralmente é o que a gente despacha para São Paulo, e segue fornecendo lá para o pessoal. Mas demos vários passos para trás, principalmente nesses clientes mercadistas, né? Clientes que não são tão segmentados. A gente precisou dar passo para trás, porque deve imaginar como que é nessa essa relação, né? É o famoso pé no pescoço o tempo todo, é bonificação daqui, é troca dali, é oferta daqui, e isso é uma lógica que para nós
não casa, né? Nosso negócio, nesse momento, não se tornou viável, né? E num lugar que você não está tão próximo também do cliente, que você tem essa dificuldade de comunicar tão rapidamente o valor da sua marca, né? Mostrar os diferenciais. Então, acho que você deu um passo para trás que é 10 passos para frente. E às vezes tem isso, né? Com certeza. Tem que enxergar a situação como ela realmente é. Tem uma coisa que está me chamando muita atenção, que vocês têm várias partes, né? Vocês têm as embalagens, vocês têm as receitas, vocês têm a produção, vocês têm a logística, vocês têm a prospecção nas feiras, vocês têm uma equipe. Existe, Shiva, por trás de tudo, um trabalho muito forte de gestão. Você tem certificação de orgânicos, né? Então vocês têm uma série de preocupações com rastreabilidade. Me conta uma coisa, vocês chegaram em alguma parte do processo, tem alguém mentorando vocês? Quem que faz a parte de gestão? Como que é isso para vocês? Tem alguém da equipe que tem essa formação? Como é que é essa experiência de vocês? Sim, nós tivemos. A gente, claro, o negócio quando começou, né, Fabíola, nossa empresa, ela é uma empresa familiar, né? A gente começou de forma muito rústica, vamos chamar assim, lá no passado, com meus pais. Nosso negócio tem uma caminhada numa época onde os vegetarianos, os veganos, quem trabalhava com essa alimentação integral eram enquadrados como hippies, assim, né? Era o pessoal da velha guarda, assim, né? Então, a coisa começou... hippie, né? Teu nome é Shiva. Não, cara, nome Shiva. Não, foi uma brincadeira. O cara trabalha... É um encaixe perfeito, né? Mas a gente tem... A Sativa, ela tem ali um período de suspensão, vamos dizer assim, porque em 99 os meus pais deram uma pausa nesse trabalho, né? Tocaram de 94 a 99 por 5 anos. A gente começou a trabalhar na Feira Ecológica do Bonfim em 1994. Na época, a nossa agroindústria era sediada num sítio em Viamão, né? E fomos convidados para a feira, enfim. E em 99 os meus pais se divorciam, meu pai vai morar fora do estado, e a minha mãe, pedagoga, instrutora de yoga, trabalhava com outras coisas também, não consegue dar sequência nesse trabalho. E em 2004 é quando eu efetivamente começo daí, por um interesse ainda no final do colégio, querendo fazer meu dinheiro, ter minha autonomia, minha independência, começo a retomar essa aproximação com as feiras, com a ajuda da minha mãe, do meu pai e tal. E aí é quando ressurge esse trabalho em 2004. Então, desse ressurgimento são 20 anos, e do plantio inicial lá da sementinha são 30 anos. Por que eu trago isso? Porque em 2004 a Sativa ela já vem com uma outra estrutura, né? A gente começa a trabalhar, começa a correr atrás de documentação, sai daquela parte artesanal, aí a gente, conforme vai passando os anos, a gente consegue acessar o vará sanitário, consegue depois tirar o vará de indústria. Eu começo a estudar também, estudei um pouco de advocacia no período da minha vida, depois estudei gestão comercial, e aos pouquinhos sempre a gente vai buscando, né, aprendendo na prática, e através de um pouquinho de estudo daqui e dali a gente vai se formando e buscando conhecimento. Hoje, por trás da Sativa, na parte administrativa, sou só eu e mais uma pessoa, que é a minha esposa, que trabalha aqui comigo. Ela tem experiência também administrativa, ela cuida da parte toda financeira, administrativa, e eu cuido da operação mais macro, assim como um todo. Tem meu dedo em tudo um pouco, né? O meu pai trabalha aqui também com a gente, mas o meu pai ele trabalha na produção, o negócio dele é estar lá dentro, né, com a mão na massa, é o que ele gosta de fazer, né? Então, nesse período todo, eu te trago um pouquinho desse histórico, porque envolve, sim, bastante busca por conhecimento, a gente nunca sabe tudo, mas também a gente teve consultoria do Sebrae, já tivemos o pessoal da Cultivo fazendo uma mentoria com a gente já teve desenvolvimento de produto com auxílio do Senai, dos laboratórios do Senai, e dentro disso tudo, muito network, muita parceria com outras marcas, pessoas que já estão um pouquinho na frente dessa caminhada nossa, né, que sempre nos ajuda. Acho que a rede de apoio, de crescimento de forma cooperativada sempre foi algo muito importante para nós, sempre nos fez dar passos talvez um pouquinho maiores e passos mais certeiros, mais assertivos, né? Então é um pouco isso, assim, para resumir a minha resposta para ti, assim, né? Sim.
Eu já estava aqui pegando uma colinha, porque eu vi que nosso horário ele avança mais rápido que a gente gostaria. 8h07 já. Me diz uma coisa, Shiva, hoje vocês têm uma capacidade produtiva que conseguiria crescer? Quanto vocês conseguiriam expandir sem mexer na estrutura de produção hoje? Ou vocês hoje produzem o máximo da capacidade? Me fala um pouquinho sobre esse lado de vocês. Sim, a gente tem assim, a nossa capacidade produtiva hoje é de em torno de 1.100, 1.200 quilos semanais, né, de produto final. Hoje a gente opera com em torno de 800 quilos, então a gente tem ainda um espaço para crescimento. A gente tem já faz um ano e 2 meses fazendo uma remodelagem na família de produtos. Isso nos traz bastante desafio também, porque é trocar o pneu com o carro andando, assim, né? A gente tem identificado assim o que não faz mais sentido, o que faz, tem receita. Por exemplo, a gente teve a nossa primeira receita, aliás, a minha primeira receita em 2004, quando eu te falava que eu comecei vindo do colégio ainda, era o nosso hambúrguer empanado vegano, né, que era um hamburguinho à base de grão de soja, tal, empanado, e a gente começou a ver com o tempo que o crescimento do mercado vegano e vegetariano como um todo começou a aparecer muita coisa no mercado, muito hambúrguer no mercado, e isso começou a nos mostrar que algumas coisas já não faziam mais sentido. Era um hambúrguer que ele dependia muito da soja, né? Tinha 70% dele, 70% da matéria-prima era soja em grão, muita gente querendo se afastar da soja, alguns por questões ideológicas, outros por realmente por mergulharem, estudarem um pouco mais, entenderem que não fazia sentido, outros por não acreditarem, que é um pouco da tua chamada ali também, né? Não, a soja orgânica não existe, daí é balela. E aí a gente começou a se movimentar um pouquinho nesse sentido e tirou alguns produtos. Então eu te trago isso por quê? Porque a gente tem nesse ano produtos para serem lançados, né? A gente está caminhando assim com produtos de linha de frente, que são os biscoitos e os pães de queijo, e aí a família deles vai aumentando e alguns produtos vão sendo descontinuados, né? Com muita observação em números e observação de escuta, né? A gente faz muita escuta com o nosso consumidor, é mais um elemento que as feiras nos dá riquíssimo, né? Que é poder estar olho no olho, né? A gente produz e consegue entregar para quem precisa. Isso aí para nós é assim, acho que para qualquer empresa, né, Fabiola? Poder ter isso é riquíssimo, né? Então é um pouco isso, a gente consegue ainda crescer um pouquinho na nossa estrutura, mas a gente já está de olho no crescimento, né? Em termos de espaço físico, assim, já está um pouquinho saturado, a gente não consegue mais acomodar equipamentos, máquinas, coisas assim, mas ainda tem espaço produtivo aí para aumentar um pouquinho. Se você pudesse nominar uma coisa, o que você acha que poderia ajudar a expansão da marca de vocês nesse momento? Para expansão, bom, eu acho que a malha a logística a logística é bem complexa, né? Principalmente falando dos nossos pães de queijo, é uma dificuldade muito presente, mas acho que a maior delas, assim, Fabiola, é a questão de insumos mesmo, né? Eu acho que poder ter talvez mais incentivo, poder ter um olhar maior para a agricultura ecológica. A nossa matéria-prima toda vem da agricultura ecológica, acho que, não dizer toda, talvez 5% que fique de fora, e a gente sofre muito com isso, né? Hoje, por exemplo, a gente foi informado pelo nosso fornecedor de polvilho, que até onde eu sei é o único produtor de polvilho orgânico certificado em escala industrial no Brasil, que estão sem polvilho, sem previsão, sem nada. Isso para nós é que nem nos colocar numa internação, assim, né? Porque tu imagina, a gente quer fazer um avanço comercial, a gente abre cliente, a gente às vezes negocia com uma rede de lojas, por exemplo, e começa tendo que lidar com essa quebra, né? Então a gente acaba tendo que ter estoques altíssimos de matéria-prima, né? Uma grande parada também, o que não é saudável para um negócio. A gente acaba tendo que ter estoque de produto finalizado também, sempre em grandes volumes. Claro, falo grande dentro da nossa capacidade, né? Claro. E aí fica com isso. A gente hoje tem 2 temas, assim, o polvilho, o azeite de oliva, que são assuntos, assim, gritantes, né? E a agricultura de forma geral, mas, assim, só para fechar essa parte, esse ano a gente teve um desabastecimento, por exemplo, um insumo, assim, também, que é da batata inglesa. Os produtores de batata inglesa colheram, acho que 20%, 30% do que produziram aqui no estado,
por conta das chuvas cheias, né? Na época do plantio da batata, não conseguia acessar a lavoura. Foi embora, né? Tem uma produtora parceira nossa aqui, que é a Lídia Antônio Prado, família Belé, que plantaram uma estimativa de colheita, era 1.200, 1.300 quilos, colheram 300 e poucos quilos, então não paga nem investimento. E aí, bom, aí o preço vai lá em cima, é uma indisponibilidade geral. Então, acho que um pouco isso, sabe? Políticas de incentivo à agricultura ecológica, e claro, que a gente possa se desenvolver um pouquinho mais no sentido dessa produção. Acho que esses seriam os maiores desafios. Isso é uma das coisas que fica bem claro para mim, né, que estou aqui vendo negócios sustentáveis, que quanto mais demanda tem, mais forte fica a cena, e não o contrário. Eu vejo que essa rede, quando se une, normalmente, ao invés de estarem competindo entre si, se fortalecem entre si, né? Então, se tu tem uma cidade que tem uma cultura muito forte de composteiras, os composteiros vão bem. Se só tem um cara que faz compostagem, ele não vai melhor do que num lugar que não tem essa cultura, entende? Então, a gente começa também vendo a mesma coisa. Eu, quando cheguei em Porto Alegre, não me imaginei vegetariana. Não me imaginava. Era uma coisa, assim, totalmente inconcebível na minha cabeça. E era tanta facilidade, era tanto acesso a tantas delícias veganas, porque é um lugar que tem essa cultura absolutamente incrustada, que sim, eu tive um período da minha vida que eu fiquei vegetariana, né? Então, depois que eu peguei a Covid, fiquei doente, tarará, voltei a comer carne, mas agora tô no meu endócrino, vendo tudo direitinho para poder fazer de uma maneira elaborada. Porque outra vez eu simplesmente fui lá e parei de comer carne. Né? Então, mas é isso, é você ter acesso, é trazer, né? Soma para um cenário muito interessante. E assim, Shiva, tem uma coisa que eu vi quando eu pesquisei vocês, que eu, como consumidora, sabia a parte deliciosa, sabia a parte vegana, sabia a parte orgânica, mas eu, mesmo sendo criteriosa, não sabia que vocês tinham iniciativas com bioembalagens e uma série de coisas. Então, tem alguma coisa que a gente não contou aqui nesse programa, que você poderia contar, que também acontece de bastidores? Você até me mandou um áudio antes do programa, né? Que eu te fiz essa pergunta para a gente compartilhar, para que as pessoas saibam de todos esses processos transparentes que acontecem, mas que fazem parte da preocupação e do olhar que a Sativa coloca no seu compromisso ético, né, no momento da produção. Sim, eu acho que esse ponto é bem importante, né, na questão do compromisso ético. Claro, a própria certificação orgânica, ela pilariza um pouco isso, né, a questão toda da valorização das atrizes, dos atores, dos trabalhadores, né? E aí, bom, aí a gente mergulha lá na questão mesmo da agroecologia e tudo mais, mas trazendo aqui para a prática de uma agroindústria como a Sativa aqui, a gente tem, por mais que os passos sejam lentos, porque, como eu disse antes, a gente acaba lutando todo dia contra o sistema que não fomenta a produção agroecológica, que não viabiliza, né, uma embalagem biodegradável. Eu acho que aqui na Sativa a gente todo dia dá um passinho nesse sentido, por mais que seja nadar contra a maré, a gente está avançando, né? A gente tem aqui uma relação que trouxe antes, acho que é bem importante falar, porque isso está nos pilares da Sativa, né? O relacionamento, a gente costuma falar que o produto, ele, em muitos casos, ele vem depois do relacionamento, do vínculo. A gente tem clientes que frequentam os nossos espaços há mais de uma década, e alguns deles já nem consomem nosso produto, ou porque enjoou, ou porque, não sei, não come mais trigo, e o nosso produto pode ter alguma contaminação cruzada, algum produto, mas que vai lá, vai nos dar um abraço, vai comprar um biscoitinho, nem que seja para dar para o porteiro, né, ou para um amigo, para um familiar, e eu acho que isso nos enche de orgulho, porque a gente trabalha há 30 anos fortalecendo o relacionamento com quem produz, valorizando quem produz, entendendo os problemas e a dinâmica do campo, porque a gente não existe se o campo não tiver fortalecido, não tiver o protagonismo que ele precisa ter, as atrizes e os atores do campo, quem está lá batalhando, né, por nós, para ter esse insumo. E a gente tem um trabalho assim, de bastante consciência em todas as cadeias, em todas as partes da cadeia, né? Quem trabalha aqui com a gente cuida muito para que sejam pessoas que estejam motivadas, que sejam valorizadas, que tenham seu descanso garantido, que estejam adequados a toda a questão legal.
Então, acho que essas questões, às vezes, vocês sempre me perguntaram, para ter uma ideia assim, como essa questão de não perceber tudo que está por trás realmente acontece. Uma pessoa me perguntou assim numa feira, só para a gente refletir: Shiva, hoje é sábado, tu tá aqui na feira, né? Assim, eu tô aqui há 30 anos, desde pequenininho. E nos outros dias, o que tu faz? E aí eu fiquei com aquilo lá me marcou tanto, assim, né? Porque a pessoa achava que não sei, que a dinâmica é simplesmente ir para a feira, né? Não enxerga tudo que tem por trás, um alvará de indústria, fiscalização. A fiscalização que uma agroindústria tem hoje é a mesma fiscalização que uma indústria comum tem, que uma Nestlé, que uma Coca-Cola, claro, resguardadas as proporções, né? E o encaixe de cada tipo de produto e tudo mais. A gente tem que passar por tudo isso, uma certificação orgânica, né? Atender uma lei, ser fiscalizado por isso, ter o nosso produto levado para um laboratório para amostra, para ver se a gente não está mentindo, né? Porque é isso, né? Tá todo mundo vendendo coisa com veneno, aí a reviria, o Brasil é um dos países que mais entra veneno de tudo que é tipo legal, ilegal, contrabandeado, e ninguém prova nada, né? Aqui a gente tem que provar. Então, eu acho que essas questões todas, assim, né, Fabíola, tem pano para manga, assim, a gente tem muito a falar. E tu tem pego num ponto assim, que tem sido o nosso desafio nas redes, de tentar falar mais sobre isso. Falar dos bastidores, mostrar, falar, não ficar ali falando só coisa boa, mas também trazer os desafios que a gente tem e tudo mais, né? De fazer assim, só para te dizer, de poder ter uma garrafa, ó. Isso aqui é nossa bebida vegetal. Tu enxerga bem ela aí? Eu não consigo te enxergar, lembra? O pessoal vai enxergar. Essa daqui é uma bebida vegetal que a gente faz de castanha de caju, leite vegetal, como popularmente é chamado. E a gente fabrica ela, a gente tem uma de nosso pecan, que a gente compra valorizando a matéria-prima local aqui, de produtores da Zona Rural de Porto Alegre, e a gente faz questão de envasá-la em vidro. Né? E aí o vidro vai, o vidro quebra, a transportadora é caríssimo porque é pesado, aí volta, tem que esterilizar, tem que higienizar, tem que retornar. Por que não bota numa PET, entrega isso aí e vai embora, né? Então, a gente tem aqui por trás, todo dia, no silêncio, na calada, um trabalho árduo que a gente faz com muito carinho, com dedicação, com compromisso, mas ele é árduo, né? É um trabalho bem forte de bastante entregas. Que fica invisível, né? Eu acho que vocês têm feito um ótimo trabalho. Até o Rios, que eu assisti, que falava da bioembalagem, começa com isso, com ela contando a diferença de investimento e tal. Então, eu acho que é essa transparência, né? Que fica muito invisível para quem está produzindo. E daí, o que acontece? Aqui nessa cadeira de onde eu estou sentada, esses dias, por exemplo, chegou uma menina e disse para mim: Fabíola, eu vi que você tem 2 alunas em Porto Alegre que usam forro de guarda-chuva e eu achei genial e eu quero fazer aqui na minha cidade, eu quero saber onde é que eu vou para comprar forro de guarda-chuva na minha cidade. Aí eu disse: amiga, se você tá numa cidade que ainda não tem uma logística reversa estabelecida, porque as gurias passaram de cooperativa em cooperativa, perguntaram se as catadoras separariam isso, criaram toda uma rede que comprava isso regularmente, que hoje já tem 2, 3, 4 marcas em Porto Alegre que usam, que tem pontos de coleta, que tem tudo. Você vai ter que estabelecer, você vai ter que criar a logística reversa dos guarda-chuvas até a tua marca. E ela fica me olhando assim, tipo assim, como assim? Né? Eu não tenho como chamar um fornecedor de forro de guarda-chuva. A gente faz parecer tão fácil às vezes, né, Shiva, que eu acho que para mim tem sido absolutamente prazeroso poder compartilhar, trazer à tona todo esse trabalho de bastidores, trazer à tona todo esse esforço, todo esse compromisso ético, né, que fica invisível para quem, quando você não salienta, então tá, qual é a diferença de uma PET para uma garrafa de vidro para o produtor? Por que as pessoas acabam usando uma escolha tão ruim quanto a PET por aí? Porque ela é muito mais prática, então fica invisível esse compromisso ético se a gente não tá aqui, não salienta, não conta, não compartilha, e para o próprio produtor, né, que está aqui trabalhando com iniciativas sustentáveis, às vezes as marcas fazem parecer tão fácil que não se dá conta de tudo que tem de bastidores, né, para fazer essa máquina girar de uma maneira diferente. Com certeza, com certeza. Essa questão da garrafa, além da facilidade que tu traz, né, tem uma questão de preço, né, diretamente ligada a isso, né? Tu imagina que hoje a gente
tem um custo aí de em torno de R$5 por uma garrafa de vidro com tampa. A gente está falando de uma garrafa PET aí, coisa acho que de 80 centavos, né? Então tu imagina eu poder baixar o meu preço lá na prateleira 4,20 a menos, né? O meu leite que é vendido a 20 vai ser vendido a 15,80, por exemplo, né? Isso tem um impacto. Muito diferente. Então, vamos lá, deixa eu aprofundar então um pouquinho esse diálogo, porque eu sou especialista em logística reversa e eu acompanho a Ellen MacArthur Foundation, que é um dos principais centros de estudo de economia circular do mundo, e há uns 2 anos atrás, mais ou menos, saiu um relatório falando que se a gente quisesse mudar as embalagens no mundo, só tinha um caminho, que era mudar a forma de distribuição. E daí eu não entendo nada da vigilância sanitária, vou te deixar com o desafio dessa pesquisa, mas se o consumidor levasse, você não pode envasar para ele na feira, você não pode ter o pão de queijo a granel, que ele também é 25% da sua embalagem, e a pessoa comprar por quilo num recipiente que ela mesma leve. Então, né, quero fazer essa provocação de pensar na distribuição, que é a única coisa que conseguiria talvez nos dar uma entrega diferente na questão das embalagens, né? Que é um dos maiores desafios atuais. É né? Que a tenda, que nem o teu pão de queijo tá lá, de queijo, né? Tá lá congelado, aí depois alguém pode esquecer em temperatura ambiente, ele é um plástico biodegradável, ter toda essa funcionalidade, essa propriedade técnica, né, química, não sei, técnica desse recipiente, são desafios que a gente tem que refletir e conseguir trazer à tona. Então, né, é nesse sentido que eu quero agradecer a tua disponibilidade, estar aqui contando pra gente a experiência de vocês, a história do econegócio de vocês, dizendo que a gente também está aqui se encaminhando. Daí deixa eu até te perguntar, tem algum recado que você gostaria de deixar para alguém que está focado em fazer alimentos saudáveis e de ótima procedência como fonte de receita? Eu acho que, sim, eu acho que a questão toda, para se começar qualquer negócio, né, mas focado nesse, eu acho que é primeiro identificar, né, que oportunidade existe de mercado, que espaço que se tem, né, porque eu vejo muitas iniciativas e a gente colabora com várias aqui, no sentido de ajudar, dar um empurrão inicial, de pessoas que têm um certo romantismo em cima de uma ideia que está dentro de si, carrega, é algo que está muito consolidado, mas que não sai dali para fazer uma análise antes, no sentido de que oportunidade existe, que lacuna existe no mercado, porque um negócio para andar, ele precisa ter o lado romântico, claro, o lado criativo, o lado ideológico, mas ele precisa ter o lado prático, viável, né, e encontrar o equilíbrio disso, né, isso fazer sentido, acho que está o desafio. Então, eu sempre digo para quem vai começar, planeje. Comece, né, botando na ponta do lápis, olhando, fazendo um estudo de campo, né, fazendo um estudo de mercado, analisando seus concorrentes, o que pode ser. Isso é muito importante, né? E eu acho que tem muita verdade no que faz, gostar do que faz, fazer com carinho, fazer com entrega, com verdade, com compromisso. Acho que é sempre o que faz a gente acordar todo dia, às vezes acordar de madrugada, às vezes dormir tarde, porque ser empreendedor aí no nosso país é um desafio grande, né? A gente está sempre desbravando alguma coisa. Então esses acho que são os toques assim, que eu poderia dar para quem quer se encorajar. Acho que tem espaço, vale a pena. Esse mercado de alimentação saudável está em amplo crescimento, né? Eu costumo falar que no nosso caso aqui a Sati, ela não produz alimentos para pessoas veganas ou para pessoas vegetarianas ou para pessoas que querem só se alimentar de orgânicos. A gente produz alimentos para todo mundo. Nosso alimento é universal, e para que ele seja universal, o que ele precisa ter? Ele precisa ter sabor, como tu bem trouxe em várias falas tuas, achei muito legal que tu conseguiu trazer isso, porque a gente sempre se preocupou muito com isso. Eu quero que o cara lá que está assando um churrasco no Parque da Harmonia lá, como o nosso quibe goste. Uhum. Né? Quando alguém me convida para um churrasco, eu vou no churrasco. Eu falo, tá, mas o que tu vai comer, Chiva? Eu vou comer o meu churrasco, eu vou levar. Uhum. Né? Eu vou levar até uma churrasqueirinha num canto e vou fazer. E aí as pessoas que estão lá vão provar. Eu acho que é aí que a gente faz a diferença. Né? Não, às vezes, apontando, tu isso, tu aquilo, tu colabora com aquilo, com aquilo. Né? Então, eu acho que é por aí, assim, um pouco que daria para pensar.
Eu acho que você foi muito, acho não, quero afirmar aqui que você foi muito cirúrgico, mencionando que a gente tem que olhar para o mercado, sair dessa visão romântica, encontrar seu espaço no mercado. E para quem não sabe, agora nesse textinho que eu vou ler agora de encerramento eu vou falar isso, mas eu fiz uma aula que eu costumo deixar permanentemente disponível no link da bio do Instagram Empreende Verde, que ela ensina os 10 passos para tornar o seu ecoproduto altamente vendável, né? Para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. E daí eu faço a megera das vendas, mostrando que você tem sim que ter o raciocínio lógico, mas eu mostro claramente como que você vai pensar, e daí no tal do vídeo nessa aulinha, eu dou o exemplo das pizzarias para você identificar, mas eu falo exatamente como olhar para o mercado, como encontrar a sua brecha, para poder, sim, daí ter um bom resultado, para ter alta conversão em vendas. Então, para quem não sabe fazer nada disso, para quem quer ter um negócio sustentável, para quem está começando, ou para quem já tem um negócio sustentável que não vende muito, entra no link na minha bio, assiste, eu até falo lá que se você quiser implementar sozinho, você pode gravar a tela do seu celular para assistir várias vezes e conseguir implementar tudo que eu ensino lá, porque o foco é sim te ensinar a vender produtos sustentáveis, ter alta conversão em vendas, e daí junta bem isso que você falou, né? A criatividade, é o seu jeito de ser, a sua personalidade, as suas habilidades técnicas, é seu conhecimento, é tudo que tem em você aportado, focado em melhorar a vida de alguém, né? E ter um cliente que está ali no seu foco, que nem vocês têm uma órbita de produtos, eu chego lá e daí aqui, ó, olha a curiosidade, eles têm uma órbita de produtos que para mim é tão interessante, que eu chego lá, eu compro o tofupiri, eu compro o quibe, eu compro as bolachinhas, o meu ticket média, cada vez que eu paro na banca da Sativa, é 96, 120 reais, isso é mais que eu gasto em qualquer restaurante de Porto Alegre. Então, entende como, quando eu falo que a alimentação é um negócio de recorrência, é entender com que frequência esse cliente vai voltar. O que eu estou pensando para melhorar a vida dele? Então, ele tem o leite vegetal, ele tem o quibe, tem o pão de queijo, tem os... como chama? Não é de hambúrguer. Os quibes, hambúrguer, salsicha. É hambúrguer, né? Que chama. Então tem uma série de coisas que fazem você dizendo, mas o que é isso? E daí sempre tem as provinhas ali em cima e você vai tendo uma órbita de produtos que melhora a minha vida e que maximiza o faturamento da empresa, o que é saudável para as duas partes. Então, é dessa maneira que eu ensino vocês a raciocinarem, e foi muito legal, né? Não pude deixar de salientar que foi exatamente o que o Shiva recomendou para quem estiver aqui começando, encontrar o seu espaço ao sol, encontrar seu lugar de mercado, aterrissar essa visão romântica e transformar isso num processo produtivo. Shiva, quer deixar alguma palavrinha, quer contar mais alguma coisa importante aqui para a Sativa, para depois eu ir para o encerramento? Eu acho que te agradecer, Fabiola, é sempre importante dar esses espaços, né? A gente falou, acho que de vários pontos que são muito importantes para nós, a gente faz tudo aqui com muito carinho, né? Com muita dedicação. A gente queria trazer um ponto aqui também que eu acho que é bem relevante, né? Para as pessoas que estão assistindo, valorizem o alimento local, né? Se a gente tivesse mais pessoas engajadas nesse sentido, acho que a gente teria muito mais espaço, né, muito mais lugar ao sol, né, Fabiola, para as pessoas também que estão começando e também para a expansão de marcas que já estão aí no mercado como a nossa, né? Poder olhar no olho de quem produz teu alimento, poder ir a fundo, conhecer, tirar uma dúvida, fazer uma crítica, né? Poder, por exemplo, ver meses depois um produto sendo lançado com base numa sugestão que você deu para uma marca que você consome, por exemplo. Isso são, acho que, são possibilidades que na grande indústria são remotas, né? E a gente garantindo a agroindústria local, garantindo a produção rural local, entendendo o que a nossa região produz, acho que a gente colabora também muito com esses caminhos curtos de comercialização. E aí cada produto que circula acaba tendo também menos impacto, se a gente for olhar toda a questão também ambiental. Então, acho que é um pouco isso, né? A gente tentar se engajar enquanto consumidores nesse sentido, né? Ter consciência nesse sentido também, acho que é
é um toque que seria legal. E uma historinha assim que é bacana também, que vai bem nesse sentido que tu trouxe, né? Tu falava que tu nesse momento não tá vegetariana nem vegana, né? E a gente vende bastante os nossos produtos para casas de alimento, por exemplo, casa de cachorro quente, né? Teve uma vez um cidadão nos procurou que ele era dono de uma não é churrascaria que chama, mas algo nesse sentido, assim, eu não sou muito sábio nessa parte, mas é uma casa de carne, alguma coisa assim, e ele comprava a nossa salsicha e o nosso tofupiri para servir, então ele postava, às vezes nos marcava e ficava, mas essa churrascaria era aquelas carnes penduradas nos espetos, aqueles negócios, né, e a gente ali, ocupando o espaço, né? E às vezes é ali que está a mudança, a gente conseguir se relacionar enquanto produto também com o que é diferente e mostrar que, olha só, eu estou aqui, ó, não precisa se tornar um fanático, se tornar um militante, né, para poder te alimentar e acessar um produto diferente. Então, eu acho que de novo cai nessa questão da gente pensar a nossa relação com o alimento e pensar a nossa relação com quem produz o nosso alimento. Acho que isso está ligado nessa finalização. E te agradecer mais uma vez, Fabiola, por dar esse espaço e te parabenizar pelo teu trabalho. Deixa eu te dizer que quando a gente fala, que você falou ali, né, do alimento local, eu tenho uma aula dentro do método Sustente que eu falo só sobre rastreabilidade, porque eu sou especialista em logística e sei que trazer essas ações que ficam invisíveis, esses processos invisíveis, é parte do processo do negócio sustentável, né? E daí lá eu criei um selinho que se chama quilômetro zero. Então, onde é a sua produção, ali é o epicentro. Então, você pode colocar na sua embalagem, né? Eu recomendo, eu sugiro que você coloque a quantos quilômetros estão cada fornecedor de você. Então, esse conceito se difundiu tanto já no mundo que em Curitiba tinha uma rede de restaurantes que cada restaurante deles, né? Eles tinham mais de uma cidade, se chamava quilômetro zero. E daí você podia fazer toda a sua comida escolhendo pela quilometragem do fornecedor. Então, as batatas, aquele cardápio da semana estava a tantos quilômetros, daí o manjericão não sei de onde. Então, tinha também essa rastreabilidade. E é uma maneira muito simpática de a gente mostrar que a gente está apoiando uma comunidade local, que existe menos emissão de carbono, que existe, né, que o teu alimento está mais fresco. Existe uma série de conceitos que se beneficiam quando a gente está lidando com um alimento local, né? Então, deixar também pontuado isso. Muito interessante, bem legal. Vamos sempre somando, né, Shiva? Com certeza. Então vamos lá, deixa eu dizer aqui, então, nossas palavras finais. Para fechar o episódio de hoje, eu quero dizer que esse podcast é gravado toda terça-feira, às 19h19, via live no perfil do Instagram Empreende Verde. O foco desse podcast é fortalecer o ecossistema de negócios sustentáveis, trazendo histórias reais de negócios sustentáveis que atuam no Brasil. Quem sabe, um dos próximos episódios pode ser o seu econegócio. Vou torcer, sim, para que um dia seja você aqui contando a história da sua ecomarca. Saiba também que o podcast Empreende Verde é mais uma das ferramentas do movimento Empreende Verde, junto com o canal do YouTube Empreende Verde, com o blog Empreende Verde e o Instagram Empreende Verde, onde você consegue ter contato direto com todos os personagens da rede Empreende Verde. Esse movimento, além de ter esse monte de canais que te enchem de informações sobre o mercado, sobre estratégias e sobre formas de vender seus ecoprodutos de forma gratuita, também conta com 3 ferramentas pagas. Uma é o curso online, o método Sustente, que te ensina 10 passos para você aprender a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. E existe a comunidade, que eu chamo de Time Empreende Verde, onde você tem acesso ao meu acompanhamento, aulas extras e contato com dezenas de outros donos de negócios sustentáveis que estão trabalhando a mesma rede que você. Os atendimentos individuais são o terceiro e último recurso, que são os mais facilitados para quem quer fazer parte da minha comunidade, mas também são acessíveis para pessoas que nem fazem ideia
do que a metodologia Empreende Verde ensina e que mesmo assim querem a minha ajuda e acesso ao meu conhecimento. Tendo todas essas informações na cabeça, quero dizer que esse podcast é uma iniciativa da Oficina de Sustentabilidade, a Passárgada, é uma realização da iniciativa Empreende Verde e é apresentado por mim, por Fabiola Pesce. Saiba que essa live será convertida em áudio e ficará disponível para você acessar via Spotify. Para ouvir, basta buscar o podcast Empreende Verde, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se você tem um negócio sustentável e ainda não consegue vender o tanto quanto você gostaria, te convido a entender o que você precisa fazer para despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Para isso, basta assistir o aulão bem completo e gratuito que eu deixei disponível no link da minha bio. Quero ir junto com vocês todos numa sociedade mais justa e duradoura para um lugar que eu chamo de mundo de Aloha. Obrigada, Shiva. Obrigada pela você. Parabéns pelo trabalho. Te agradeço. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.